Boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Cleber Pinho, estamos aqui diretamente da Lai Concursos, aqui na capital do Mato Grosso. Estamos aqui para trabalhar com vocês hoje a disciplina de Direito Constitucional, o ponto específico Distrito Federal. É isso mesmo, Distrito Federal. Vamos trabalhar sobre o Distrito Federal. Espero que você esteja muito bem. Desliga aí o WhatsApp, fecha o Facebook, fecha tudo, foca aqui, pega seu caderno, abre a Constituição, pega o nosso material e vamos embora. Olha lá, Distrito Federal, primeiro, antes de tudo, nós temos que nos localizar. Onde é que está o Distrito Federal, professor? Está dentro do título 3 da Constituição, Organização dos Estados, que aí estou no 5º capítulo dessa Organização do Estado, que é o último capítulo, inclusive, desse título, ok? E nesse capítulo eu tenho do Distrito Federal e dos territórios, ok? E aí, esse capítulo é dividido em duas seções, em 2 artigos, 32 e o 33. O artigo 32 vai tratar do Distrito Federal e é esse que nós vamos falar na aula de hoje. Começando a conversa, lembra que o DF, ele é um ente federal dotado de autonomia constitucional, cujas características revelam hibridismo entre funções estaduais e municipais. O que é isso? O Distrito Federal, o DF, ele acumula as competências tanto do Estado como as competências dos municípios. É isso mesmo. Por exemplo, você paga o IPTU, né? Você recolhe o seu IPTU para o gestor municipal, município. Você paga o IPTU para o município. O IPVA você vai pagar para quem? Para o governo, okay? Para o gestor estadual. No Distrito Federal, aquelas pessoas que ali residem, elas fazem o pagamento desses 2 impostos para o próprio governo do DF. Então, o DF ele acumula as competências tanto municipais como as competências estaduais, beleza? Então, é isso. Inclusive, até já adianto. Como é que chama a Casa Legislativa de um município? Como é que chama? Fala para mim. Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, tudo bem, Câmara Municipal. Perfeito. No âmbito dos estados, como é que chama a Casa Legislativa? Assembleia Legislativa, muito bem. Sabe como é que chama a Casa Legislativa no Distrito Federal? É a comunhão. É a comunhão das competências municipal e estadual. Mostra muito bem essa forma híbrida. A Câmara, ele empresta do município o termo Câmara, e pega o termo legislativa da Assembleia. O nome da Casa Legislativa do DF é Câmara Legislativa. Para deixar muito bem claro, o nosso Constituinte de 88, quando assim o fez, ele falou assim, para deixar bem claro que o DF é esse mix, essa mistura de competências tanto estaduais como municipais. Perfeito? Maravilha. Vamos lá, vamos começar essa conversa a respeito do município. O que mais? Possui, assim, as competências tanto estadual como a municipal. No artigo 32, parágrafo 2º, parágrafo 1º e artigo 157 da Constituição afirmam isso. Professor, o que mais? O Distrito Federal, ele tem a sua auto-organização, ele se auto-organiza por uma legislação própria. Lá vai ter leis distritais, ok? Leis distritais, ok? Mas o nome da Constituição é estadual, professor, do DF? Porque eu sei aqui que no meu estado tem Constituição estadual. E eu sei que o município chama lei orgânica. Como é que vai ser? Vai ser orgânica estadual ou Constituição orgânica? Não, aí não tem mistura, viu, gente? Aí segue o padrão do município. O nome é lei orgânica, ok? Lei orgânica do Distrito Federal. Lei orgânica do Distrito Federal, tá? Professor, qual é a diferença da lei orgânica do DF para a lei orgânica de um município? Primeiro ponto, a lei orgânica do município e do DF tem pontos de casamento. São idênticas na seguinte situação, nos requisitos. Tanto a lei orgânica municipal como a lei orgânica do DF, elas devem ser votadas em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, interstício é espaço de tempo, votada em 2 turnos, com interstício mínimo, ou seja, com um espaço de tempo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3. Tem que decorar. Tem que decorar. 2 turnos, 10 dias, 2/3. 2 turnos, 10 dias, 2/3. 2 turnos, 10 dias, 2/3. Repete. 2 turnos, 10 dias e 2/3. Interstício mínimo, não máximo, ok? Interstício mínimo de 10 dias. Professor, é igual? É igual.
nesse ponto, realmente, eu vou confessar que são idênticas. Tanto a lei orgânica municipal, como a lei orgânica do DF. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a lei orgânica do município, ela sofre uma dupla subjetividade, ou seja, ela tem duas hierarquias a seguir. Ela, a lei orgânica municipal, ela obedece, tem que obedecer tanto à Constituição Estadual, como também deve obediência também à Constituição Federal. Então, ela tem dois patamares de hierarquia a serem observados. Então, ela tem dois níveis de hierarquias a serem observados. Então, eu posso dizer que a lei orgânica municipal não é fruto do poder constituinte derivado decorrente ou decorrente, que é aquela possibilidade dos estados fazerem as suas constituições. Estou falando do municipal, porque, nesse caso, ela deve obediência tanto à estadual como à federal. De outro lado, a lei orgânica do Distrito Federal, essa aqui é fruto direto do poder constituinte derivado decorrente, ok? Ela deve obediência só à Constituição. Não existe uma Constituição estadual para ela naquele nível, porque só existe ela para ter hierarquia. Lá no município eu tenho a estadual e eu tenho a federal. Aqui na lei orgânica do Distrito Federal, não tem uma Constituição em cima dela, só a federal. Então, a lei orgânica do Distrito Federal é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Anota isso daí, que é fruto direto da Constituição Federal. Ela obedece diretamente à Constituição. Perfeito. Olha só como já caiu. O município reger-se-á por lei orgânica votada em um único turno com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promoverá o atendido previsto na Constituição. Acabei copiando aqui uma questão na verdade, de lei orgânica municipal, que não tem nada a ver com a do DF. Mas vamos utilizar como se fosse de parâmetro para treinar? Imaginamos que ele falou do Distrito Federal, perfeito? Vamos usar aqui. Vamos aproveitar. Ele falou de lei orgânica do Distrito Federal, perfeito? Ela é votada em um único turno ou 2 turnos? 2 turnos. Então, a questão estaria errada por causa disso, beleza? Mesmo não sendo escrito aqui Distrito Federal, a gente utiliza de forma pareada, porque nessa questão de requisitos são idênticas. O requisito da lei orgânica municipal com a lei orgânica do DF. Então, essa questão está o quê? Errada. Perfeito. Bacana? Acabei selecionando uma questão que não era para ser selecionada, mas tudo bem. Eu quero que você fique atento com esse ponto aqui, que esse ponto aqui é muito importante. O que estiver fazendo, eu quero sua total atenção agora, total. O pulo do gato aqui nessa matéria, na aula de hoje, se eu pudesse isolar, gente, eu vou isolar um ponto da matéria para poder falar em exclusivo nessa aula de hoje. Eu falaria disso daqui. Tá? Esse ponto aqui é matriz da matéria. Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui. Vou fazer uma comparação com você, com o seu estado e com o DF. Se você já reside no DF, tudo bem, fica mais fácil para você. Mas, essa pergunta é para você que não é do DF. No seu estado tem poder judiciário? Tem ou não tem? Tem. No judiciário do seu estado, quem paga? Ai, gente, desculpa. Espirrei aqui. Alguém aí tá? É ciumenta aí, ela segurou meu espirro, agora que consegui espirrar. Vamos lá. No seu estado tem, por acaso, judiciário? Tem. Quem paga a conta do judiciário? O Estado, professor. Aqui tem o Tribunal de Justiça, o juiz, quem paga é o Estado. Perfeito, maravilha. Polícia Militar do Estado de tal, quem paga? É o Estado, professor. Perfeito. E Ministério Público, quem paga? O Estado, professor. Ministério Público, Estado, o Estado. Beleza. Se eu te dizer que no Distrito Federal, quem paga as contas desses órgãos que eu disse para você, não é o Distrito Federal. Você acreditaria? Ah, professor, então quem paga? A União. O presidente, digamos assim, a União, o presidente da República, assim, é a União que paga subsídio o orçamento desses órgãos que eu te disse agora. Então, o DF não tem competência para organizar e manter. Não tem competência. Não tem competência. O quê? O Poder Judiciário do DF é quem faz, é a União. O Ministério Público, quem compete é a União, ok? Compete à União. Tá? Quem compete é a União, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, ok? Quem que comanda essa galera aí é a União que comanda. O Poder Judiciário, o professor está falando, então, quem paga o salário do policial militar, do PM e do DF é a União? Sim.
É a União. Até que o pessoal fica até louco para fazer concurso lá no Distrito Federal, porque sabe que quem vai pagar o salário deles é a União e não o Estado, não, nesse caso, o Distrito Federal. Beleza? Quem mais, professor? Assistência financeira para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Também é a União que estabelece isso. Aí vem o pulo do gato. O único que fica por conta do DF, ok, é a Defensoria Pública. Aí é com você, DF. Só a Defensoria Pública, aí é por conta do DF. Então, vamos fixar? No Distrito Federal, quem que paga as contas, vamos falar assim para você decorar, do Ministério Público, União. Da PM, União. Da Polícia Civil, União. Poder Judiciário, União. Fundo próprio para questões de assistência financeira, União. Defensoria Pública, aí é o DF. Então é mais fácil decorar, professor, a exceção. Isso mesmo, é mais fácil decorar a exceção. É mais fácil decorar que o DF é só responsável pela defensoria, o resto tudo é União. Pronto, é mais fácil. Perfeitamente. E eu tenho que dizer para você que no artigo 32, parágrafo 2º, fala o seguinte, a lei federal, cuidado, tá? Disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil, militar e do corpo de bombeiros militar, ok? Então, se a União toma conta, ela fala, então, para que o DF possa utilizar, manusear, fazer as suas delimitações, quem vai fazer isso, esse instrumento que a União vai dar é através de uma lei federal. Okay? Então, não é uma lei distrital, e sim uma lei federal estabelece como será que o Distrito Federal irá organizar essas polícias no âmbito do DF. Perfeito? Vamos fazer uma questãozinha aqui. A PM do DF pode ser custeada com recursos da União. Está subordinada ao Presidente da República e não ao governo do DF. Na verdade, pode, por ser... Aliás, vou reler de novo. A PM do DF, por ser custeada com recursos da União, perfeito, está subordinada à Presidência da República e não ao governo do Distrito Federal. Não. Não está subordinada. Na verdade, quem paga é realmente a União. Mas essa lei federal garante que o Distrito Federal, o militar, tenha obediência direta, esteja vinculado diretamente ao governador do Distrito Federal. Ok? Então, a questão está errada por causa disso. Ele forçou a barra. Falou, bom, se é a União que paga, então o cara tem que obedecer às ordens do presidente. Não, obedece à ordem do governador, porque senão teria o porquê estar o governador lá, não existia o governador. E o governador vai saber a miúde o que acontece dentro do seu Distrito Federal, ele vai saber o que está acontecendo ali. Cuidado com essa questão, a questão é perigosa, por isso que eu coloquei ela, que é perigosa ela. O DF ainda possui um autogoverno, né? Legislativo próprio, que é a Câmara Legislativa que eu falei lá no início da aula. Ele tem o judiciário próprio, que é Tribunal de Justiça Federal, DF e dos territórios, né? Na verdade, o DF, se você entrar no site dele, é TJDFT, né? É Tribunal de Justiça Federal e Territórios, tá? Que mais? Juiz de Direito próprio do Distrito Federal. Que mais? Executivo próprio. Lá tem um governador, é essa cara, cuidado. Ela aparece lá no legislativo com o município, mas no governo, no âmbito do executivo, não parece nada, não é prefeito, é governador, tá? No DF é governador e não prefeito. Cuidado. E ainda a auto-administração, estrutura administrativa e quadro próprio de servidores públicos. E aí vem uma perigosa marcação aqui. Ao DF é proibido dividir-se em municípios. Ao DF é proibido dividir em município, mas os territórios podem, ok? Já quiser anotar, pode anotar. Território pode dividir em município, mas o DF não. O DF não é dividido em municípios, não pode, é proibido, ok? Olha só como já caiu. O DF concentra as competências legislativas dos estados e dos municípios, sendo administrado por um governador eleito mediante eleições diretas. Tá certo? Tá certo. Certinho, professor. Governador, eleição direta. Perfeito. O que mais? Manda mais uma, professor. Essa foi muito fácil. Essa aqui é legal. Vai. Lê aí e me responde. Vou até tomar uma água aqui. Lê e me responde. Vamos por eliminação? Vamos lá? Essa questão, se você vê depois você dá uma olhada no site de concursos aí, ela foi muito questionada.
Muito, mas foi mantido o gabarito. Vamos lá? Vamos lá, vamos em eliminação? São poderes, quais são do Distrito Federal? Independentes e harmônicos entre si. Bom, professor, me fez relembrar o artigo 2º da Constituição. São poderes independentes e harmônicos entre si. São poderes da União, na verdade. Independentes e harmônicos entre si. Da União. Da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. E do Distrito Federal? Como que funciona? Tem executivo no Poder Judiciário? No Distrito Federal tem executivo? Tem ou não tem? Tem executivo, professor. Segundo, tem legislativo no poder no DF? Tem Câmara Legislativa, professor? Tem, perfeito. Tem judiciário? Professor, judiciário, cara, o judiciário, ele é comandado pela União. Não é isso? O Poder Judiciário é comandado pela União, como o Ministério Público, como a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, não é próprio do Distrito Federal? Não é próprio. Então, ele é independente e harmônico? Faz parte? Não. Então, meus amores, a resposta está aqui, ó, letra B. Únicos poderes que são autênticos do poder do Distrito Federal é o Legislativo e o Executivo. Por quê? E lá eu tenho um legislativo deles. Ele que paga a conta da Câmara Legislativa, são os impostos ali, eles que pagam a conta dos deputados distritais. E o governador, quem paga a conta, eles que pagam. O judiciário, não. O judiciário não é um poder, digamos assim, autorizado dentro do Distrito Federal, ele não é um poder, digamos assim, em estrito senso, do Distrito Federal, dele. Que, na verdade, quem toma conta é a União. Então, por isso, nessa análise, a questão entendeu que o Legislativo e o Executivo, eles são próprios, independentes do Distrito Federal, mas o Judiciário, não. Beleza, questão difícil essa daqui, hein? Vamos lá, já anotou no seu caderno. O STF já declarou a inconstitucionalidade de lei distrital que previa a administração descentralizada de quadras residenciais do Distrito Federal por meio de uma espécie de prefeitura, ok? Que é proibida a divisão, né? É verdade a divisão em municípios. Então, eis que é verdade a divisão em municípios. Então, tinha essa lei que queria fazer essas divisões por quadras. Não deu certo. A Constituição não prevê a criação em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões por parte do DF, ok? Que essa competência é dos estados. A Constituição não trouxe isso para o DF. Professor, como que é o poder legislativo do poder do DF? Já falei, é uma Câmara Legislativa. O nome é a mistura do Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, com a Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa, ok? Nessa Câmara Legislativa, lá eu tenho deputados distritais, tá? A Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. O artigo 27 vai falar sobre a quantidade. A quantidade de membros, lembra lá que nós falamos? A quantidade de membros, eu vejo quantos eu tenho representantes de deputados federais que representam o DF. Olho lá, a cada deputado eleito, eu vou ter 3 deputados distritais. Se eu tenho 1, 3. Se eu tenho 2, 6. E assim sucessivamente. Quando eu chegar a 12, vai dar 36. Chegou 12 deputados federais, vai dar 36. Você vai multiplicando, chega a 36. Beleza? A partir do 13º que entra lá, eu já não multiplico por 3. Eu acrescento só 1. Então, quando chegar a 12, 36, ok? 13, aí 37. Aí vai só 1. É a mesma regra do artigo 27, ok? Será de 4 anos o mandato de deputados aí, distritais ao mesmo prazo. É que a lei falou, vale olhar o 27. O 27 fala todos os deputados estaduais. É a mesma coisa que eu vou aplicar para os deputados distritais. As regras constitucionais sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento, incorporação às Forças Armadas, ok? Subsídio também, 75% daquele que ganha estabelecido para os deputados federais. Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre o seu regimento interno, polícia, serviço administrativo. A lei disporá sobre a iniciativa popular do processo legislativo estadual e aqui distrital. Então, tudo que eu quis dizer para você lá do Distrito Federal também se aplica aí. Gente, sobre a matéria constitucional, é muito rasa a parte do Distrito Federal, mais ou menos isso daí que nós tínhamos que passar para vocês. Então, nessa parte de organização do Estado, tem que lembrar, vamos fazer uma revisão? Vamos voltar aqui? Fazer uma revisãozinha? Então, na revisão tem o quê? O artigo 32, lembrando que o Distrito Federal é vedado, a lei já fala claramente, vedada a sua divisão em municípios, RGSA por lei orgânica, mesmo que falei para vocês, voltada em 2 turnos, por interstício mínimo de 10 dias e aprovadas por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendendo os princípios estabelecidos na Constituição. O DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Lembra que eu falei que é um ser híbrido.
As eleições do governador e vice-governador observaram as regras 77. Lá é o primeiro domingo do mês de outubro e o último domingo, aquelas regras nós já sabemos lá de eleição para presidente da República. Deputados distritais considerar como governadores, deputados estaduais para um mandato igual de duração. Parágrafo terceiro, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se a 27, já lemos lá atrás. A lei federal disporá sobre a utilização pelo governo federal, por Polícia Civil e Militar e do Corpo dos Bombeiros Militar. Lembrando que PC, PM, Corpo dos Bombeiros Militar é tudo verba da União, mas quem administra vai ser o governo do Distrito Federal através dessa lei federal. Beleza, eu acho que isso daí não é aula rapidinha mesmo, só para a gente poder fechar esse conteúdo. Exercício agora com você, fazer exercício, e aí aprimorar cada vez mais. Cumprimenta vocês aí, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão, começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.